Perca o medo de dirigir o seu carro e a sua vida. Mas por que será que é tão difícil a gente lidar com essas questões ligadas ao medo de dirigir? Vocês já pararam para pensar que essas questões estão associadas ao medo de alguma coisa que nós temos na vida? O medo de dirigir, ele quase sempre está associado à dependência de alguém, seja instrutor, marido, noivo, namorado, amigos e até pessoas que não são habilitadas. Isso fica muito claro a partir do momento em que tem pessoas que só dirigem se tiver um instrutor do lado. Tem pessoas que só dirigem se for com o marido, se ele autorizar a pegar o carro. Tem pessoas que só dirigem se tiver alguém do seu lado. Pode ser uma pessoa que nem é habilitada, que vai dar palpites infinitos sem saber o que está falando. Nós criamos com o nosso medo de dirigir as nossas muletinhas psicológicas e a gente não se livra delas pela dependência emocional, muito mais emocional do que uma dependência prática. Eu tenho aqui do meu lado uma pessoa experiente que dirige há muito tempo e que pode me ajudar e me dar algumas dicas. Na maioria dos casos, não funciona assim. A dependência ela é mais emocional do que de conhecimento prático que o outro tenha e venha a contribuir no modo como a gente vai dirigir. Vejam só que interessante. Dirigir é um ato solitário do motorista, como já falei para vocês. Exige experiências positivas com o carro, sentimentos e emoções positivas em relação ao carro. Não dá para você querer dirigir e se empenhar nisso quando o carro ainda significa uma arma, quando você tem sentimentos ruins ao se aproximar do carro. Não posso nem chegar perto desse carro que me dá tremor, que me dá suor, que me dá pavor, que me dá agonia, que me dá sintomas físicos, tremedeira, suores, dor de barriga, dor de garganta, dor no corpo, dor de cabeça, náusea, vômito. Não dá para a gente estabelecer uma relação positiva com o carro. É aquele exemplo que eu dei para vocês. É a mesma coisa que estar num relacionamento em que você já não suporta mais a outra pessoa, em que você não gosta daquela pessoa, que você não quer estar perto daquela pessoa. Essa é a relação que a gente faz entre os sentimentos do motorista em relação ao carro. Agora, quando você olha o carro de uma maneira positiva, como um utilitário, como um objeto, como algo inanimado, que não tem vida própria, que você vai entrar dentro dele e não vai se sentir comandado pelo próprio veículo, ou aquela sensação negativa ruim que eu já tive, inclusive quando eu tinha medo de dirigir, que era de nem sentar dentro de um carro, num banco de motorista ou de carona com ele desligado. Que tamanho era o medo que eu achava que o carro ia sair andando comigo dentro. Mesmo com freio de mão puxado, mesmo desligado, e se esse carro começar a andar, o que eu vou fazer? Isso é um medo extremo, né? De dirigir, ao ponto de o veículo estar lá parado, desligado, com freio de mão puxado, mas na nossa fantasia de pavor, o carro vai sair com a gente andando. E a maioria das pessoas, grande parte, olha, quase todo mundo, no começo, quando está aprendendo a dirigir, morre de medo do carro. E se esse carro fugir do meu controle? E se ele bater num muro, subir uma calçada, bater num poste, se atropelar uma pessoa? É o medo da maioria, é o medo de todo mundo. Mas isso está associado não ao fato de o carro ter vida própria, que é assim como a gente interpreta na nossa fantasia, mas a nossa falta de comando do carro, falta de conhecimento técnico, a nossa imperícia que não nos dá, a gente não consegue se apropriar dos conhecimentos técnicos para dirigir um carro e controlá-lo. Por isso que eu digo,
Quando você treina fundamento básico de direção, quando você sabe o que você está executando, quando você aprendeu a ouvir o seu carro, quando você aprendeu a ouvir a resposta que o seu carro está te dando a cada comando que você está fazendo, quando você sabe o que fazer quando algo dá errado, você fica mais calmo, mais tranquilo, controla o seu nervosismo, controla a sua ansiedade, porque você sabe o que vai fazer. Às vezes você tem uma pessoa que nem dirige, está do seu lado, ai meu Deus, cuida para não bater no carro da frente. Quando a pessoa domina fundamento, ela está tranquila. Ela está tranquila e diz, calma, o controle está comigo, eu sei o que eu estou fazendo. Quando essa pessoa diz isso para alguém que morre de medo de dirigir, que não controlou ainda a parte prática do carro, que só anda em linha reta, essa pessoa se apavora ainda mais, fica mais nervosa, o nervosismo vai dar um branco, vai cegar, ela vai ficar insegura, ela já vai começar a imaginar aquelas imagens catastróficas, ela vai visualizar essas imagens catastróficas e aí ela vai ficar mais nervosa ainda e perder o controle. E aí vem aquela sensação horrível de estar dentro do carro em meio a uma situação de risco, de perigo real ou imaginário, e a pessoa não saber o que fazer. Ela fica apavorada, ela trava, ela fica para trás. Tudo que ela faz dentro do carro resulta em interromper o funcionamento do motor. O carro morre, ela não consegue ligar, ela fica batendo aquela chave milhões de vezes. E corre até o risco de descarregar a bateria. Quem falou isso para mim foi o técnico que troca baterias numa grande empresa aqui de Blumenau, a Corema, que me disse o seguinte: cada vez que você bate a chave do carro, você consome uma quantidade de energia para ligá-lo. Vai precisar rodar 20 minutos com o carro ininterruptamente sem parar para repor aquela quantidade de energia gasta pela bateria. Agora imagina quando o carro morre 5, 10, 15, 20 vezes. Periga mesmo descarregar a bateria. E como é que a gente resolve isso? Com os treinos. Aí quando eu falo treino, todo mundo quer pegar o carro e sair no trânsito que nem um doido. Ai, agora eu vou superar meu medo. E não é isso. Você tem que ser habilitado, ir para um lugar calmo, tranquilo. Você tem que treinar comando desse carro. Você tem que colocar esse carro sem velocidade, só em freio e embreagem e um mínimozinho de aceleração. Para a direita, para a esquerda, para trás, para frente, ocupar os espaços, trabalhar a noção de espaço. Por que muita gente, quando faz conversão, faz aberta, comendo lá na outra pista? Porque não se trabalhou isso durante a fase de formação, não se trabalhou noção de espaço, não se explorou o movimento de volante. As pessoas têm medo de girar o volante. Já nas primeiras aulas, quando a gente está com um aluno dentro do carro, aula para habilitados, o que acontece? A pessoa está fazendo manobra de ré, mas ela não move aquele volante por nada no mundo, porque ela está perdida, ela não sabe para que lado vai a traseira. Não fez, no tempo de formação, exercícios para explorar movimento de volante. Esterçamento sobre esterçamento. Todo o tempo das aulas é gasto para contar voltinha, para poder passar na prova da baliza. E aí, quando você está habilitado, a sua sensação é de frustração, porque você não consegue dirigir, você consegue só ir em linha reta, e ainda assim, com a sensação de que o carro está no comando. Veja bem, dirigir é relacionado a 4 grandes pilares: autoestima, independência, liberdade e autonomia, que é saber o que fazer dentro do carro se algo der errado, é escolher seus próprios caminhos, é fazer uma ação, executar uma ação dentro do carro, sabendo que se algo der errado, você vai saber o que fazer para corrigir. É o que acontece com ladeira, por exemplo. Então, todos esses pilares para dirigir, eles estão ligados diretamente aos outros pilares da nossa vida. Por isso
que sempre aqui nas minhas videoaulas, nas palestras, eu sempre relaciono com fatores da nossa vida, com trânsito, ética, cidadania. Dirigir aqui nesse canal não é tratado como colocar o carro em movimento com segurança. Bastaria isso para muitos. Técnicas, fundamentos que estão nos vídeos para as pessoas treinarem e conseguirem dominar seu carro e dirigir de forma preventiva. Mas nós somos dentro do nosso carro aquilo que nós somos na vida. Quantas vezes casais discutem pouco antes de pegar o carro, dá uma briga ali e na hora de pegar o carro, quem vai dirigir, seja o marido ou a mulher, fica nervoso, dá murro no volante, pisa demais no acelerador. Quando a discussão é dentro do carro, enquanto está dirigindo, fica pior ainda, porque a pessoa começa a descontar no acelerador, fica com raiva, usa a habilidade que tem para assustar o que está de carona, principalmente quando essa pessoa não dirige. E aí começam as brigas, começam as discussões e bate a distração. A pessoa não vê que o sinal fechou, ela passa direto, se coloca em risco de acidente. Ela se coloca em risco de acidente porque está correndo, não está percebendo os movimentos, os estímulos à sua volta, não está percebendo quando o pedestre vai passar numa faixa. Os filhos atrás começam a gritar, apavorados, com pai e mãe discutindo no volante. As crianças tomam susto. Às vezes, a pessoa que está dirigindo nervosa depois de uma discussão, ela faz uma curva muito acentuada, de forma muito brusca, com muita velocidade. Carro chega a cantar pneu. É horrível essa situação. E a gente pode presenciar muito no trânsito. Não é difícil de ver, e inclusive temos diariamente acidentes provocados por briga de casal. Então, essa discussão, esse clima ruim que começou fora do carro, foi trazido para dentro do carro. Se uma pessoa é muito insegura na vida, se ela é muito ansiosa na vida, ela vai reproduzir isso dentro do carro, no modo dela dirigir. Se ela tem o costume de ficar adiando decisões, se ela teme decisões, se essa pessoa prefere viver na zona de conforto de um relacionamento morto e acabado, que não vai mais para lugar nenhum e está preso por qualquer motivo, menos por amor, ela vai trazer isso para a vida dela. Ela vai trazer essa insegurança, essa zona de conforto para dentro do carro. Ela vai evitar treinar, ela vai evitar pegar ladeira, ela vai evitar fazer certas conversões, ela muitas vezes vai preferir fazer um caminho infinitamente maior, dirigir por quilômetros, porque ali a metros dela tem um fundamento que ela não treinou e que ela não conhece, que é passar num cruzamento. Eu não vou passar nesse cruzamento, é perigoso. Eu vou dirigir 5, 10 quilômetros, vou dar uma volta enorme para fazer um contorno e poder sair aqui, sendo que poderia sair a centímetros. São aspectos da nossa vida que a gente leva sim para dentro do carro. A ansiedade, estar na zona de conforto, a dependência do outro, deixar de ir a lugares, deixar de fazer coisas absolutamente necessárias, levar um filho no médico, levar um idoso, levar alguém com mobilidade reduzida, que é deficiente. A pessoa fica dependendo dos outros, dependendo de táxi, dependendo de tudo, quando na verdade ela depende de si própria para a superação. Se você não tem autoestima na vida, você não vai ter autoestima como motorista. Se você não é independente na vida, você não vai construir sua independência para dirigir. Se você não tem liberdade no seu casamento, na sua vida, no seu trabalho, em relação aos seus sentimentos, você não vai ter liberdade para dirigir. Se você não sabe o que fazer na sua vida, você não vai ter autonomia e também você não vai ter para dirigir, para tomar decisões. Então comece se perguntando, quem é que está no comando da minha vida? Sou eu mesmo? Eu estou no comando da minha vida? Ou são os meus medos, as minhas inseguranças, a ansiedade, as minhas emoções?
o meu colocar-se para baixo todo dia, a minha falta de autoestima está no comando da minha vida? Outra pessoa está no comando da minha vida? Outra pessoa decide o que eu vou fazer, o que eu vou comer, que hora eu vou sair, o que eu vou vestir, o que eu posso fazer, o que eu não vou fazer? É outra pessoa, segundo os padrões dela, as exigências dela, que estão no comando da sua vida. Que liberdade você está tendo na sua vida? O que você está fazendo para superar essas dificuldades, para dar o primeiro passo e fazer um enfrentamento dessas dificuldades? E o mais importante, como você está trabalhando em si mesmo para conseguir enfrentar e superar essas dificuldades? Ou você é só do tipo que reclama? Eu tenho medo de dirigir, eu tenho medo de dirigir. Ótimo, isso a gente já sabe. Tá a fim de fazer o que para superar esse medo de dirigir? Tá a fim de recuperar o comando da sua própria vida? Eu não estou aqui promulgando nenhuma rebelião nos casamentos, nos relacionamentos, não. Só que é assim, gente. A gente tem que parar de se colocar na mão dos outros o tempo todo. A gente tem individualidade, nós somos seres individuais, importantes para nós mesmos. Cada um de nós é muito rico em possibilidades. Nós temos muita coisa que pode contribuir para nós mesmos, para a sociedade, para as outras pessoas que convivem à nossa volta. Será que a gente descobriu isso? Será que a gente reconhece isso? Será que a gente tem uma autoestima positiva, que é uma imagem positiva de si mesmo em relação às pessoas, ao mundo? Será que a gente se dá essa devida importância? Ou a gente fica lá brincando de mola encolhida o tempo todo? Eu sou um coitadinho, eu não sirvo para nada, eu sou uma porcaria, eu nunca posso ajudar ninguém, eu não tenho nada para contribuir, eu não sou nada, eu me sinto um lixo, eu me sinto inútil, eu me sinto frustrado. São esses os sentimentos que você tem na sua vida? Saiba que você vai levar isso para dentro do carro também. E quando estiver perto do carro e errar alguma coisa, vai se sentir um inútil, um incapaz, em vez de prestar atenção naquilo que errou, tentar buscar a resposta, tentar ouvir a resposta do carro. Poxa, todo mundo faz isso e todo mundo acerta. Por que eu não vou acertar? Todo mundo aprende, por que eu não vou aprender? E você é capaz de aprender sim. O tempo inteiro nós somos capazes de aprender. Até o final da nossa vida, até o último fôlego a gente aprende. Então faça isso, passe a dar importância, aprender a ouvir o seu carro, não fique lá como refém. Tem pessoas que vão dar ré e estão olhando no retrovisor de dentro para frente, apavoradas, agarradas no volante, em vez de fazer o treino certo, que é olhar no retrovisor, olhar o ambiente à sua volta de frente de ré, saber o que fazer, treinar bastante pedal, treinar a noção de espaço, treinar a lateralidade. Mas não, no primeiro momento ficam se condenando. Não dá para ser assim. O que nós fazemos na nossa vida, nós levamos para dentro do carro. Estamos felizes, dirigimos felizes. Tem os felizes demais que botam o som do carro lá no último. Aí ele não consegue ouvir os sons do trânsito. Uma buzinada, uma sirene de ambulância, uma buzinada de alerta. Olha, cuidado, você estava distraído, quase causou um acidente aqui. Parar, analisar a situação, corrigir para que não venha a acontecer, a não provocar esse tipo de situação outras vezes. Em vez de se apavorar, tudo está na reação de vocês diante do medo de dirigir. Tomei uma buzinada, me apavorei e não vou mais para o trânsito. Essa pode ser a decisão de alguns. Tomei uma buzinada. Será que eu fiz algo errado? Vamos analisar essa situação. Não foi para mim essa buzinada. Ponto. Poxa, eu fiz uma coisa errada ali que eu não deveria. O que eu fiz errado? O que eu posso corrigir para não acontecer de novo, já que eu vou dirigir?
tantas vezes na minha vida, milhões de vezes. Eu vou encerrar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, com a metáfora da águia e da galinha, atribuída ao Frei Leonardo Boff, a tantos outros autores que parafrasearam, que tratam e mostram a águia como o símbolo de tudo que é motivacional. Podem ver, tudo que é vídeo motivacional, texto, tem uma águia naquelas fotos lindas, com a águia olhando de cara feia para as dificuldades, a águia tão hábil, tão precisa, ou um ser majestoso que voa muito alto, que tem uma das melhores visões do mundo animal, uma precisão cirúrgica no seu bote. Por que será que usam tanto a águia? Então, tem a metáfora da águia e da galinha. A galinha é uma ave não tão majestosa quanto a águia, vive em um cercado, num espaço limitado, sempre olhando para baixo, sempre ciscando, sempre esperando que o seu tratador venha trazer comida. Se alimentar a galinha, ela come, se não alimentar, ela não come. Ela é dependente. A galinha representa a figura da dependência, daquilo que é limitado. Costumam dizer, né? Águas paradas formam poças, formam pântanos. Mentes paradas formam tolos. Águas que correm contornam obstáculos e conseguem atingir seu objetivo. É bem por aí. Já a águia, majestosa, voa, caça a sua própria comida, se alimenta. A águia não vive ciscando. A águia não olha para baixo. A águia não cacareja, ela tem um dos sons mais admirados e inspiradores da natureza. A águia, para ser águia, ela precisa voar e voar muito alto. Ela precisa ter precisão, tanto é que um dos símbolos da direção defensiva é uma águia de asas abertas, segurando uma roda. A precisão da águia, a capacidade de antecipação da águia, a precisão da águia, isso foi colocado para a direção defensiva. Águias não caçam moscas. Águias não comem minhocas. Águias não vivem das migalhas das galinhas. Águias são majestosas por si mesmas. Por isso que os vídeos, as peças motivacionais exploram muito a figura da águia. E é isso que eu pergunto para você. Você está agora tomando uma postura na vida de águia ou de galinha? Você está dependente, sem autoestima, olhando para baixo, se contentando com migalhas, se contentando com aquilo que as pessoas te dão por compaixão ou não, porque vivem junto, porque alguém tem a missão de sustentar você, porque você está dando a essa pessoa o poder dela interferir na tua vida e nas tuas decisões, ou você está se comportando feito uma águia, não se contentando com migalhas, não se contentando com pouco, acreditando, sonhando, capaz de ensaiar cada dia o seu voo, cada vez maior, cada vez mais demorado, cada vez mais alto. Você está preocupado com a precisão das águias em tudo que você faz, principalmente dentro do carro também e na vida? Fica aqui essa reflexão para todos nós. A preparação tem que ser maior do que a vontade de vencer. Não adianta você reclamar daquilo que você permite. Quando uma situação começa a se repetir na sua vida em forma de padrão de comportamento, você adota isso como um padrão de comportamento, tudo gira, 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 gira e daqui a pouco cai tudo no mesmo lugar de novo.
é porque alguma coisa está faltando, alguma coisa que não vai cair do céu, alguma coisa que tem que ser feita pelas suas próprias mãos. Construir a sua autoestima, a sua independência, a sua liberdade, construir a sua autonomia na vida e no volante. Isso vai nos tornar pessoas melhores. Depois que eu me habilitei, depois que eu superei o medo de dirigir, eu me tornei uma melhor cidadã, uma melhor profissional, uma motorista melhor, uma pedestre melhor, um ser humano melhor. A transformação de que nós somos capazes de fazer na nossa própria vida, quando a gente consegue se transformar a esse ponto, a gente cresce, a gente se torna um motorista melhor, mais habilidoso, a gente se torna um motorista preventivo, capaz de se antecipar aos riscos da via, capaz de evitar acidentes, capaz de dirigir tranquilo, de fazer do ato de dirigir até uma terapia. Tá triste, vai dirigir, tá feliz, vai dirigir. E assim nós fazemos na nossa vida. Dirigir não é só um carro. Dirigir é dirigir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas ações no sentido da superação. Dirigir também quer dizer dirigir a sua própria vida com autoestima, com independência, com liberdade, com autonomia, com amor próprio acima de tudo. E isso não quer dizer que eu vou me tornar individualista ou egoísta. Significa que eu estarei no comando da minha vida e do meu carro, sempre tomando as melhores decisões, as mais acertadas, ponderando tudo, admitindo os erros, aprendendo com eles, consertando e superando. Muitas superações, meus caros, tanto na vida quanto no volante.